estamos aqui então com semana 4, gente, a última semana do PET 5, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar o vídeo, beleza? Então, é um vídeo de explicação das atividades, explico como vocês vão fazer as atividades, tá? Orienta vocês como fazerem a atividade, ok? Orientam vocês, ok? Então, vamos lá então, logo depois dessa vinheta. Então vamos lá nessas atividades. Na atividade 1, imagine que você é um morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração para a sua criação. Então vamos lá, ó, texto 1 está assim, ó, rolê consciente, né? O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Porcalhão que você é, né? Então esse aqui é o texto 1, o texto 2, olha. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rua, não faça de terrenos lixões, coloque o lixo em sacos plásticos e respeite o horário de coleta. O texto 3, seja consciente. Não jogue lixo na rua. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia da coleta. Número 1. Compare os 3 textos preenchendo a tabela abaixo. Então vocês têm aqui, ó, no texto 1, 2 e 3, né? Vocês vão colocar aqui quais foram os recursos visuais que vocês tiveram aqui, ó, visuais, tá vendo, ó? Que tipo de recurso, né? Essas imagens aqui, né? Quais os tipos de recursos visuais que vocês tiveram, tá? Aqui, o tipo de linguagem que foi usada. Lembra as figuras de linguagem? Vocês vão colocar qual figura de linguagem que foi usada ali, né? Lembra? Metonímia, metáfora, hipérbole, etc. Registro formal ou informal? Foi numa linguagem mais formal ou foi numa linguagem mais informal? Mais de fala do dia a dia, tá? Então, vocês vão colocar aqui. E quais foram os recursos persuasivos? O que é uma persuasão, né? É quando eu tento convencer alguém de algo, né? O que essas propagandas estão convencendo vocês? Onde estão esses recursos aqui, né? Então, por exemplo, tem uma palavrinha aqui, ó, que é um recurso persuasivo, né? Que ele está me persuadindo, me convencendo, né? A querer fazer alguma coisa, né? Então, vocês vão pegar aqui de cada um deles e vão colocar aqui, tá bom? Esse recurso persuasivo que me convence de querer fazer algo. Atividade 2. Agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais, use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Então vocês vão fazer um cartazinho, gente, né? Uma campanha, né? Parecida com aquelas que tem ali em cima, tá certo? Em relação ao mesmo tema, tá? Conscientização sobre o lixo, tá? Bem tranquilo. Podem usar revistas, né? Recortes, desenhos que vocês quiserem. Atividade 3, leia as informações sobre o texto argumentativo. Como é um texto argumentativo, tá? Vamos ver aqui. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares, né? No Enem, né? No Enem a gente usa isso aqui. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, tá? Então tem que ser norma padrão, norma culta. Não pode falar com linguagem do dia a dia que a gente fala com um amigo, né? Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Vamos ver essas 3 partes. Primeiro é a introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, lá na introdução,
vocês vão colocar sobre o que é aquele assunto que vocês vão falar, né? Vocês vão dar uma pincelada nesse assunto. No desenvolvimento com a argumentação, uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem um ponto de vista. Então, depois do desenvolvimento, você vai dar o seu ponto de vista sobre aquilo e vai usar de argumentos que comprovem o seu ponto de vista, né? Você vai usar de provas, né, para que aquilo que você esteja falando, aquilo que você esteja desenvolvendo ali, né, seja verdade, né? Que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. E a conclusão, né? Conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar a tese, agora comprovado pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Então, o que você vai fazer com a conclusão? A conclusão é o fechamento, né? Você vai aprender, você colocou ali alguns argumentos, você colocou o seu ponto de vista, né? E você vai fechar com uma possível solução para aquele problema que você tem, tá bom? Então, vamos lá. Com base nisso, né? Agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo, né? As pessoas ficam jogando lixo no meio da rua, essas coisas assim, tá? Quem não se preocupa com o lixo, não tá nem aí, tá? Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar os argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Então, vocês vão ter que colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Veja também exemplos do gênero textual artigo de opinião em revistas e jornais, como, por exemplo, vocês podem entrar nesse site aí, meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/artigo opinião.htm. Então, vocês podem ir lá, ou, né, cliquem aqui ou colhem isso aqui lá no browser de vocês, né? Aí vocês vão ter exemplos de como é um artigo de opinião. E aí vocês podem fazer o de vocês, tá? Cuidado para não ficar fazendo cópia, né, gente? Que a gente também sabe. Tá bom? Então, tentem fazer o de vocês aí, tá? Do jeito de vocês. Iremos corrigir com muito carinho. Então, terminamos aqui a semana 4 do PET 5 das atividades de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal mais uma vez, de dar um like e de compartilhar esse vídeo com quem vocês quiserem. Então eu vejo vocês no próximo PET, no PET 6, tá certo? E fiquem com Deus e fiquem em casa.